Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigada. Espero que estejam todos bem em seus lares. Tudo bem com os senhores? Sempre que eu assim pergunto, peço para que respondam cada vez melhor, cada vez melhor. Porque a palavra cria. A palavra é força criadora. Por que a palavra cria? Porque a palavra vem de Deus. E hoje, então, temos a grata satisfação de adentrar o seu lar para juntos podermos estudar um pouco mais sobre esta maravilhosa filosofia da Seichonoye, que nos ensina que o homem é filho de Deus, que todos nós, indistintamente, somos todos filhos de Deus. Na essência, temos a essência divina. Na essência, nós sabemos a vida perfeita de Deus. Portanto, não somos seres meramente carnais. Nós somos essencialmente espírito. E por esse motivo, hoje, nós temos a satisfação de estudar com os senhores este livro Reconstruindo a Vida Humana. Um livro maravilhoso que permite que mesmo que nós tenhamos errado na forma de criar nossos filhos, de construir um lar com o cônjuge, de profissionalmente não ter obtido sucesso na vida, tudo isso pode ser reconstruído a partir da mudança da nossa mente. A partir diríamos assim, até uma revolução que devemos fazer em nossa mente, da consciência anterior de que éramos simples matéria, para a conscientização que nós somos vida perfeita de Deus. E assim sendo, temos em nossas mãos a possibilidade, a capacidade infinita de fazer da nossa vida uma vida eternamente próspera. E o tema que nós vamos tratar hoje é como receber a provisão infinita. Caminho para receber a provisão infinita. É da página 127 deste nosso livro. Na Seichonoye, usamos a palavra provisão em lugar de riqueza. Riqueza, ela tem mais uma conotação de coisa material. A provisão, elas têm um significado mais espiritual, porque nós entendemos que tudo o que nós precisamos em nossa vida para podermos desfrutar
de uma vida tal qual nós desejamos, de plena felicidade, de plena prosperidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus é essencialmente espírito. Por isso usamos a palavra provisão, tá? E aqui, então, neste capítulo 12, o professor, ele fala sobre a lei da circulação infinita. Dando é que se recebe. Esta é uma lei da vida. É a lei que rege o universo. Dando é que se recebe. Quando se fala sobre reger o universo, podemos entender o seguinte, que da mesma forma que o planeta Terra é regido pela lei da gravitação universal, nós não enxergamos essa lei, mas essa lei que rege a vida humana, a vida dos animais, de todos os seres no planeta Terra, não é assim? Tá? Por mais que nos escondamos no banheiro ou debaixo da mesa, essa lei nos alcança. Da mesma forma, essa lei dando é que se recebe, ela é a lei que rege o universo. Portanto, nós só receberemos na medida em que nós doarmos para o outro. Isso significa que o universo é regido pela lei da circulação. É a lei da circulação. Se eu espero receber, preciso antes doar. E quando eu dou, eu também recebo. Esta é a lei da circulação. Né? Se uma semente não é plantada, não germina, logicamente. Se não se oferece primeiro a semente, não se obtém a colheita. São muitas as pessoas que não têm consciência desta lógica tão evidente. Quanto maior a quantidade doada, maior é o volume que se recebe. Não temos necessidade de temer que ao doar acabará aquilo que possuímos. A provisão, ela vem de Deus, que é infinito, e não de algum ser humano. Então, como nós podemos ver, essa lei do dar e receberás é a lei da circulação. Portanto, uma pessoa, para que tenha prosperidade, ela não pode ser mesquinha, não pode ser avarenta também, não pode ser mesquinha no sentido de nunca querer compartilhar com os outros a sua felicidade ou aquilo que a pessoa possui. Não quer compartilhar, por exemplo, a sua moradia ou um carro com outras pessoas. Enfim, é uma pessoa que se esquece que eu e os outros, eu e o universo somos uma só vida, tá? Então, no momento em que eu tenho esse sentimento de unidade profunda com todas as coisas do universo, aí então todas as coisas do universo vão passar a ser meu amigo. Eles vão conspirar para realizar tudo aquilo que eu desejo. Falando sobre essa lei da circulação, existe uma história de uma senhora muito bem vestida, estava no seu carrão, pegou a estrada e foi dirigindo, quando repentinamente ela percebeu que havia algum problema no carro, então ela parou no acostamento e quando foi ver, uma das rodas estava furada. Gente, nunca aconteceu isso comigo ainda, mas com ela também. Era a primeira vez que acontecia e ela nunca tinha trocado um pneu de carro, não sabia como fazer. Sabia que tinha estepe lá dentro do carro, mas não sabia nem como retirar, nem sabia como fazer para trocar aquele pneu. E daí então ela foi na beira da estrada e estendeu a mão para ver se algum carro parava, mas ninguém parava. Até que de repente ela percebe que vinha um carro assim bem surradinho, e que veio e parou, e dele desceu um senhor, talvez acho que estava com a roupa de trabalho bem suja, e percebia-se que era uma pessoa que mexia com carros.
E ele perguntou, eu posso ajudar? Ela falou, ai, por favor, se o senhor puder me ajudar, é que, como está vendo, furou o pneu do meu carro. Ele falou, não, pode deixar, é comigo mesmo. E arregaçou a manga, foi lá e num piscar de olhos, ele já tinha resolvido o problema para ela, para ela, perdão. Essa senhora ficou muito, muito, muito agradecida e imediatamente pegou dentro da bolsa dela, pegou um dinheiro como uma forma de pagamento e retribuição pelo favor que o rapaz tinha lhe prestado. E qual não foi a surpresa dela quando o rapaz disse, olha, minha senhora, para mim não foi nada trocar o pneu, porque eu faço isso, é meu trabalho e, portanto, eu não quero receber nada da senhora. Mas se a senhora fizer questão, então, a primeira pessoa que a senhora encontrar na sua vida e que perceber que está precisando ou esteja necessitada, doa para essa pessoa. Para mim está tudo bem. Ela ficou muito, muito comovida. Mas, por favor, pelo menos me fale como o senhor se chama. Ele falou, meu nome é Brian. Brian? Não sei de quê. Tudo bem, senhor Brian, muito obrigado, que Deus lhe retribua em dobro por tudo que o senhor me fez. E daí ela voltou a pegar a estrada, ela tinha que ir para até a outra cidade, mas no meio do caminho ficou com fome, parou num posto de gasolina, onde tinha um lugar para comer, era um lugar muito simples, mas ela se sentou para comer, fez o pedido, e a pessoa que veio atender, a moça que veio atender, estava com uma barriga bem grande e veio assim, sentindo assim talvez o peso da barriga, cansada, percebia-se que estava cansada e como estava vestida de forma muito simples, quando essa senhora terminou de comer, ela pensou, puxa, o Brian me falou aquilo, aqui eu estou vendo uma senhora que possivelmente está precisando de alguma ajuda. E daí o que ela fez? Ela colocou uma cédula de R$100 por debaixo do prato, tá? Sem falar nada para essa moça que a atendera. Depois que ela foi embora, a garçonete veio, quando retirou o prato, ali estava uma cédula de R$100. Meu Deus, quanto dinheiro que ela deixou para mim, como que ela sabia que eu estava precisando desse dinheiro, eu vou ter o nenê, mas eu não tenho condições de estar comprando roupinha pro enxoval, muito obrigada, ficou extremamente comovida, emocionada e voltou para casa e o marido já estava encostado na cama, ela deitou ao lado dele e falou, querido, você não sabe o que aconteceu hoje? E contou para ele tudo o que tinha acontecido. Ele falou, puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Deus ajuda, né, querida? Ela falou assim, querido, Deus ajuda mesmo, eu te amo, meu querido Brian. E chamou o marido de Brian. Depois ficou-se sabendo que exatamente essa senhora que lhe deu esse dinheiro foi a senhora que o marido dela, Brian, tinha ajudado há pouco lá na estrada. E daí então os dois ficaram extremamente emocionados e o marido compreendendo que quando se ajuda o outro, certamente o universo responde para poder devolver isso para a pessoa que doou isso, tá? Então, a importância de nós reconhecermos que a provisão infinita não é algo que vem somente para as pessoas escolhidas, ou as pessoas que tenham extrema capacidade, ou que tenham muitos cursos no currículo da sua vida. Na realidade, a provisão infinita, ela pertence às pessoas que vivem e fazem do seu viver uma vida em que não espera receber para doar. E quando fala-se em doar, aqui o professor fala, não é simplesmente doar coisas materiais, né? Pode-se doar um sorriso, doar o ouvido para poder ouvir as lamentações ou a tristeza de alguém, para compartilhar, né? A tristeza de alguém.
Teve o caso de um pai cuja filha estava com depressão e ela ficava agachada no chão do quarto dela, não saía por nada e não sabia o que fazer. E eu perguntei para ele: quanto tempo faz que o senhor não abraça a sua filha? Quando de noite o senhor volta do trabalho, o senhor senta para ouvir como foi o dia? Ouvir a sua filha para saber como foi o dia dela? Ou dá os seus ouvidos para ouvir a sua esposa? Porque esse senhor também estava passando por bastante dificuldade financeira. E eu lhe disse: vai no quarto da sua filha, sente-se junto com ela, no chão. E a filha ficava com a cabeça entre as pernas, cabeça abaixada, e eu falei: faça isso também. Fique um tempo e o senhor vai conseguir sentir o que vai lá no fundo da alma da sua filha. E com certeza o senhor vai perceber que é uma carência profunda de afeto. E daí então o senhor abraça a sua filha longamente, sem dizer nada, para que o senhor, mentalmente, o senhor possa pedir perdão para sua filha e mentalmente dizer o quanto a ama. E faça isso também com a sua esposa. Só para encurtar o relato dessa pessoa, ele praticou e conseguiu solucionar a situação financeira da família dele, da empresa dele, e hoje é um divulgador do movimento da Seichonoye. Então, dar aos outros, doar, não é doar coisa material. Doar um abraço, doar um dia para fazer companhia para as pessoas de um asilo, é pegar o telefone e chamar o seu pai, a sua mãe, que possivelmente mora distante em outra cidade, ou é mandar uma mensagem todo dia contendo orações para pessoas que você sabe que estejam necessitadas. Nessa época de pandemia, os dirigentes da Seichonoye, o que eles têm feito? Eles oferecem oração de bênção virtualmente, através do WhatsApp, compartilhando com umas 4 pessoas. Eu também recebi em minha casa, fazendo a visita de bênção, onde se ora abençoando o lar, onde se ora com a mentalização e a recitação de imagem, verdadeira harmonia, perfeição, enfim, doa o amor para as pessoas, né? Enfim, tudo o que é importante. Então nós temos aquela condição de compreender que nem a nossa vida não pertence a nós, nós recebemos de Deus, tá? Nada nos pertence, tudo é bênção e dádiva de Deus. A casa onde moramos, a cama onde nós dormimos, a roupa que nos veste, tudo é bênção de Deus. Aí você vai dizer: não, imagina, minha roupa eu que comprei, com o suor do meu trabalho, então me pertence, é tudo meu. No entanto, para que eu pudesse trabalhar e poder comprar as roupas, comprar as coisas, é graças à vida de Deus que se aloja no meu interior e que permite que eu me movimente, que eu sorria, que eu trabalhe. Enfim, tudo vem de Deus. Então, aí deve existir o profundo sentimento de gratidão. Profundo sentimento de gratidão. Tá? O nosso corpo, os órgãos internos nossos, nunca param. Trabalham 24 horas. 365 dias do ano. Se você tem
60 anos de idade, são 60 anos que eles trabalham ininterruptamente. Alguma vez nós paramos para agradecer? Quando fala-se de provisão infinita, não se refere apenas à questão material das finanças. Provisão infinita de saúde, provisão infinita de felicidade. Tudo isso é fruto do reconhecimento e da humildade para reconhecer que nada, nada, nada pertence a mim. Eu não consigo nada sozinho, tá? Eu vivo graças à vida de Deus que me faz viver. E as obras que eu realizo é Deus através de mim. Então, aí deve residir o profundo sentimento de humildade para reconhecer que eu sozinho nada faço. Aí se instala o sentimento de profunda gratidão, né? O profundo sentimento de gratidão. Por isso é muito importante nós sabermos o que o professor Masaru Taniguchi escreve agora na página 42 desse nosso livro. O professor assim nos escreve: servindo ao próximo é que somos beneficiados. Não colocamos o enriquecimento próprio como nosso objetivo, mas fazendo os outros enriquecerem, nós enriquecemos. Fazendo os outros felizes, nós ficamos felizes. Deixando os outros alegres, nós ficamos alegres. Porque no momento em que nós deixamos o outro feliz, antes de o outro ficar feliz, nós estamos felizes. Está tudo eliminado em nossa mente, tá? Então, quando eu trabalho pela felicidade do outro, pela prosperidade do outro, antes de se concretizar isso no outro, eu já estou preenchido desse espírito de luz, né? Desse sentimento de luz. E por isso que essa luz chega até a outra pessoa, tá? Mas se, por exemplo, estou com maus sentimentos dentro de mim, pensando na infelicidade do outro, julgando-se superior ao outro porque você não está passando pela dificuldade que o outro está passando, nesse momento que eu abrigo esse tipo de sentimento, a minha mente está na treva, tá? Com esse sentimento de treva, como é que eu posso fazer o outro feliz? Só posso fazer o outro feliz quando eu trabalho para doar essa felicidade para o outro, né? Então, continuando. Este mundo é regido pela lei de causa e efeito, e acontece aqui o mesmo princípio de ação e reação da física em todas as questões da vida. Semelhante ao princípio do motor de propulsão a jato, com a força que impulsionamos, seremos impulsionados. A energia que usamos em prol do outro retorna a nós abundantemente. Por isso, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38, está escrito o seguinte: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Uma medida boa, cheia, recalcada e acumulada vos será lançada no seio, porque com a mesma medida com que medirdes, será medido para vós. Então, a importância de nós reconhecermos que o uso do nosso organismo para abrigar Deus é que vai permitir fazer com que o nosso viver seja um viver em que seja sempre direcionado para fazer o outro feliz, doar a felicidade para o outro, tá? Assim é que se colhe a felicidade. Uma coisa, por exemplo, que o professor Masaru Taniguchi ainda ele escreve aqui nessa mesma página que nós lemos agora, é que a pessoa que tem ganância, a pessoa que tem apego às coisas materiais, isso gera uma infelicidade para a pessoa porque ela se torna escravo das coisas materiais pelas quais ela tem um apego, né?
Aqui o professor escreve na página 127, o apego aos objetos é a causa das preocupações, e quanto mais pensamos em não soltá-los, mais sofreremos, porque isso contraria a lógica natural. Quando soltamos aquilo que temos agora, desaparecem totalmente as preocupações, porque isso está de acordo com a lógica natural. Devemos soltar aquilo que possuímos, mas como são bens que Deus nos emprestou, não devemos desperdiçá-los inutilmente. A conscientização fundamental de que nada é exclusivamente nós faz nascer a humildade, que tudo nos foi emprestado por Deus e que, portanto, devemos usá-lo com todo o cuidado. Né? Mesmo as pessoas, quando fala as pessoas gananciosas, que não querem compartilhar nada do que tem com as pessoas menos favorecidas, essa pessoa, ela não está praticando o musubi, não está praticando esse sentimento de empatia com o outro, tá? Então, ela como que coloca uma barreira entre eu e o outro. Isso é que impede que haja a circulação. Tem pessoas, por exemplo, que dentro do seu armário tem roupas que não cabe mais nada e continua comprando mais. E aquelas roupas que estão ali, guardadas no armário, que poderiam estar sendo vivificadas, doando para outras pessoas, se já não usa há mais de 1 ano, há 2 anos e já está amarelando, são pessoas que se apegam às coisas materiais e não compartilham. E depois vem pedir ajuda para saber por que não consegue prosperar. É porque não está circulando, né? Não está circulando. Não está circulando o amor. Então, a importância de nós reconhecermos que tudo são dádivas que nós recebemos de Deus, né? E, portanto, nesse ato de doar amor, doar uma palavra de amor, tudo isso, o que é muito importante é nós sabermos, é outra coisa que o professor Masaharu Taniguchi, que é autor deste nosso livro e de vários outros livros, são mais de 200 obras já traduzidas para o português que estão na livraria virtual da Seichonoye, e no livro 365 itens para alcançar o ideal, o professor ele fala sobre a lei da multiplicação, que o universo está regido pela lei da multiplicação. Então, no momento em que você tem um pensamento que seja bom, de felicidade para alguém, esse pensamento é lançado no universo e o universo ele começa a multiplicar tudo, toda essa energia do bom pensamento que você lançou para o universo vai multiplicar e trazer de volta para você. Da mesma forma, se você lança uma palavra maldosa contra alguém, mesmo no recanto do seu quarto e pensa que ninguém ouviu, foi lançado para o universo vai multiplicar isso. Tá? Porque o universo tem como propriedade multiplicar as vibrações das energias que nós lançamos para ela. Daí a importância de nós lançarmos sempre bons pensamentos e boas palavras. Né? Eu vou compartilhar com vocês uma palavra, uma letra em japonês. Tá? Proferir palavras, em japonês é haku, é essa letra aqui, ó, essa letra aqui, tá? É formado por 3 letrinhas, tá? Esse quadrado é kuti, é boca, tá? Aqui é o positivo e o negativo, positivo e negativo, tá? A palavra, nós podemos dizer palavras boas ou palavras ruins. Nós temos a liberdade. Podemos usar quanto quiser. Tá? É isso que essa letra significa proferir ou cuspir. Tá? E ela é constituída pela letra boca, positivo e negativo. Porque na boca você pode dizer palavras positivas ou negativas. É livre-arbítrio nosso. Mas se eu deixo de utilizar a palavra negativa, tira esse traço, tá?
a letra que vai sobrar, é uma letra que significa concretizar. Concretizar. Só de tirar o negativo, a palavra que eu disse, ela vai ser concretizada. Significa, então, que nós devemos sempre usar a nossa boca para dizer só coisas positivas, só coisas alegres, só coisas dinâmicas, palavras que realmente infundam energia da luz ou da vida para todas as pessoas, né? Sorrir, elogiar, palavras carregadas de amor. Esse tipo de palavras são todas palavras positivas. E se eu deixo de usar palavras negativas, essa letra, ela se transforma na letra concretizar. Então, para que nós possamos concretizar uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida em que nós possamos ter realmente profunda harmonia com todas as pessoas do nosso lar, do trabalho onde estamos, e de todos os lugares, para que nós possamos viver felizes, é muito importante que nós saibamos policiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, né? Tudo isso, então, é o que o professor nos ensina aqui. E agora, na página 134 desse nosso mesmo livro, o professor escreve aqui assim, talvez haja quem pense, qual a utilidade de enviar vibrações de bênção a quem está partindo? Mas as vibrações mentais de bênção jamais desaparecem. Isso se refere a pessoas que, por exemplo, estão no relacionamento com uma pessoa e essa pessoa acaba desistindo de você e parte, tá? Ou, por exemplo, pais que criam um filho e esse filho resolve deixar a casa dos pais para ir morar em outro país, tá? E esses pais lamentam, julgando, puxa, para que criei esse filho, né? Ou então, a pessoa que perdeu o parceiro, que partiu, que desistiu desse relacionamento, fica pensando, puxa vida, por que ele faz isso comigo? Então ele fala, tá? As pessoas que partem porque cumpriram a missão, então deixe partir, envie vibração de bênção. Mas as vibrações mentais de bênção jamais desaparecem. Se o outro for alguém que possui maldade no coração e não entrar em sintonia com as nossas vibrações mentais de bênção, essas vibrações retornarão para nós, pois nós estamos sintonizados com as bênçãos que enviamos ao outro. Assim, quem recebe a bênção somos nós. Essa é uma lei muito importante, que é a lei da atração dos semelhantes, né? O mundo é regido pela lei da atração dos semelhantes, tá? A vibração que emana de mim são as consequências que atrairão coisas da mesma vibração minha. E daí, então, por isso o professor fala sobre a importância de nós doarmos uma bênção sem olhar a quem, mesmo que esse outra pessoa tenha sido uma pessoa que tenha praticado uma má ação contra mim, que tenha me humilhado, não importa o que essa pessoa tenha feito, vamos enviar uma vibração. Nesse ato, nós estamos semeando a semente da provisão, tá? Uma pessoa, por exemplo, que passeia com seu animal de estimação, tá? Que caminhando, ele para e faz uma caca, mas se o dono carrega sempre um saquinho para colher essas fezes, essa caca do animal, é uma pessoa que tem profundo respeito para com a humanidade, tá? Respeito para as pessoas que virão passar por aquela calçada e que se sentiriam muito mal se pisassem na caca do animal. Nessa atitude dele está a semente da prosperidade, tá? Então aqui ele fala: costumamos pensar que é inútil dar a quem é ingrato, mas isso não é verdade.
Quantos são os benefícios que viemos recebendo de Deus e que deixamos de retribuir para Ele? Nessa época de pandemia, eu recebi uma mensagem de um senhor de idade que foi internado no hospital, se não me engano, foi lá na França, ficou lá internado na UTI, mas graças a Deus ele recebeu alta, e na hora da alta o enfermeiro trouxe para ele a conta que ele tinha que pagar. Ele tinha usado uma noite o respirador, e daí então foi lhe dito que ele tinha que pagar 500 euros por uma noite de uso desse respirador. Daí então esse paciente idoso disse que ele começou a chorar. Aí perguntaram: por que o senhor está chorando? O senhor não tem dinheiro para pagar? Ele falou: não é por isso não. Eu estou chorando porque estou emocionado. Nesses mais de 90 anos de vida, eu vim respirando o ar de graça que Deus me deu e eu nunca paguei um tostão. E por uma noite que eu usei o respirador, eu tenho que pagar 500 euros. Quanto que eu devo para Deus? E é assim. Quanto que nós devemos a Deus, aos nossos pais, e quanto nos faltou o sentimento de gratidão, né? Onde se instala o sentimento de gratidão, já está instalada a semente da prosperidade, né? Por isso, eu quero, aqui neste momento, terminar a leitura com essa página aqui. Você jamais deve esperar recompensa por suas doações. Todo o universo constitui um só corpo, e, portanto, mesmo que a recompensa não venha da pessoa a quem doamos algo, são inúmeros os canais pelos quais poderemos receber a recompensa. Aí a importância de nós sabermos que tudo sai de nós e volta para nós. Abençoe os outros. Seja bondoso para com o próximo. Trate a todos com boa vontade. Dê alegria aos demais. Hoje você já sorriu para alguém? Sorria. Todas as suas boas vibrações mentais não só dão felicidade aos demais, mas também a você mesmo. Tome todos os dias a decisão de doar muito ao próximo e execute isso. Mentalize: sou o mensageiro de Deus que veio ao mundo para abençoar toda a humanidade. Quando estiver num trem ou ônibus, mentalize que de seu corpo irradiam ondas de amor que tornam felizes todas as pessoas ao redor. Se assim viver o dia a dia com sentimento de amor ao próximo, quem primeiro receberá a bênção de Deus será você. Não é maravilhoso esse ensinamento? Quantos ensinamentos primorosos contém esse livro Reconstruindo a Vida Humana? Um presente que hoje compartilhei com todos vocês nesse horário precioso da vida de vocês, no convívio de seu lar. Muito, muito, muito obrigada por essa maravilhosa oportunidade. Que Deus os abençoe infinitamente. Muito obrigado, muito obrigado. E agora, então, nós vamos ter aqui um horário para poder responder algumas perguntas que nos chegaram através do e-mail, para que possamos, então, ajudar de alguma forma através dos ensinamentos da Seichonoye. Eu, particularmente, nasci numa família Seichonoye há mais de 70 anos atrás, e eu tive a felicidade de ser criada dentro dos princípios da Seichonoye. E por esse motivo, eu me sinto sempre sentindo a obrigação de poder compartilhar quão grandioso é o viver de um filho de Deus. E por isso que nós que somos preletores da Seichonoye, desde o momento em que assumimos essa decisão de poder ajudar as pessoas como preletores da Seichonoye, temos mais que como uma obrigação poder auxiliar através de uma orientação pessoal, ou de uma visita de bênção, ou de uma palestra como a de hoje, tá? Então, vamos a uma pergunta aqui que nos chegou da senhorita Olivia Paiva. Olá, Olivia, muito obrigada. Obrigada por sua pergunta e por compartilhar aqui a sua pergunta.
Por que algumas pessoas manifestam o Alzheimer? Por que algumas pessoas manifestam o Alzheimer? Uma coisa muito importante é saber que quando se manifesta no organismo, aquilo já é consequência, tá? É consequência de algo que teve uma causa lá atrás. Mas se nós formos buscar essas causas, nós estamos vibrando na fé horizontal. E o que significa essa fé horizontal? É a fé do mundo relativo, é a fé do mundo da lei do karma, tá? E essa fé do mundo horizontal é uma fé relativa, que significa que quando você estiver praticando uma boa ação, tá? Uma boa ação, e estiver usando boas palavras, com certeza vai estar colhendo bons resultados. Mas se você se esquecer de usar a palavra para fazer o outro feliz e usar a palavra negativa, você vai ter como consequência um destino infeliz. Esse é o mundo da lei do karma. É a fé do mundo horizontal, do mundo da matéria, tá? Então, se nós formos explicar para você qual seria a causa do Alzheimer, teriam muitas coisas. Alzheimer faz com que a pessoa se esqueça, né? Se esqueça, perca a consciência a respeito do presente ou às vezes do passado. Então, logicamente, são pessoas que possivelmente guardam segredos ou algum sentimento de culpa que nunca compartilhou com ninguém, sentindo-se culpado. Isso fez com que viesse encobrindo a sua natureza verdadeira. Encobrindo, tá? Só encobrir. O que é encobrir? É não permitir que a sua natureza divina se revelasse, se manifestasse com perfeição, porque encobriu com esses sentimentos que são nocivos, que são contrários à sua natureza divina, tá? Então, não fique procurando a causa, nem também vou ficar aqui tecendo comentários para explicar quais são as causas, porque se eu ficar explicando nesse nível, eu estou aqui explicando no nível do mundo do karma, onde tudo é relativo. Existe uma forma de você transcender tudo isso, tá? Entrando para o mundo da verdade vertical. E a verdade vertical é a verdade que revela que só existe Deus. E Deus é bem absoluto, é perfeição em absoluto, né? E por esse motivo, quando você vê essa pessoa como uma pessoa que está com Alzheimer, você projeta no outro, nessa pessoa, essa sua fé. Por isso que essa pessoa não vai se curar, tá? Então, as pessoas que estão ao lado de pessoas que estão com esse tipo de manifestação, podem ajudar sim, levando de presente um livro, pode ser esse livro, Reconstruindo a Vida Humana, ou dar para ela, ter na sua mão, uma Sutra Sagrada Seichonoye e ter a oportunidade de estar lendo, porque a vibração das palavras, na Sutra Sagrada ou nos livros, elas vão estar purificando essas vibrações de karmas negativos que eventualmente estão gravadas na camada do subconsciente, que constitui cerca de 95% da mente global dessa pessoa, que está gravado e a pessoa possivelmente já esqueceu, tá? E já vai sendo purificado. Mas mais do que isso, é importante que as pessoas da família não fiquem vendo essa pessoa com a doença do Alzheimer. Não, é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Você é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Você é saudável. Tenha sempre esse pensamento. Preencha o lar com essa vibração desse pensamento. Coloque nas paredes a palavra de luz, que é a folhinha da Seichonoye, que trazem palavras da verdade, que pregam que o homem é vida perfeita de Deus. E coloquem pela casa toda,
né? Mas acima de tudo, é importante que, tá, todos os seus familiares estejam nessa vibração da verdade horizontal. É a verdade horizontal, perdão, da verdade vertical, que prega que só existe Deus, que só existe a imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que está assim no capítulo 1 do Gênesis, tá? Então, essa é a conscientização muito importante. Eu queria recomendar também a leitura do livro Inexistência da Doença. Inexistência da Doença, também da autoria do professor Masaharu Taniguchi, que você pode adquirir através da livraria virtual da Seiichi Noye, tá bem? Muito obrigada. E outra coisa muito importante é que no seu lar, você e seus familiares adquiram o hábito de começar o dia oferecendo a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, que são as raízes da nossa vida, tá? Marque o horário pela manhã logo ao despertar e ofereça a leitura da Sutra Sagrada. Essa é uma prática muito, muito, muito importante, tá bem? Muito obrigada, Olivia. Espero que tenha ajudado, mas qualquer coisa, vá buscar ajuda nos livros da Seiichi Noye. Qualquer livro que venha adquirir, você vai encontrar a resposta ali. É uma coisa impressionante. Às vezes, do nada, eu pego um livro na estante, eu abro e de repente as palavras que estão lá são as palavras que eu tinha que ouvir naquele momento. É assim, Deus está sempre conosco. Os espíritos de luz dos nossos antepassados estão sempre conosco, nos dirigindo para a senda de luz. Muito obrigada. E agora então vamos para a pergunta aqui de Marlene Calcanho. Olá, Marlene, muito obrigada pela pergunta que você nos dirigiu aqui. Gostaria de saber qual a causa dos calores da menopausa na visão da Seiichi Noye. Quais são as causas dos calores da menopausa? É muito importante também, para você também, Marlene, eu gostaria de recomendar esse livro, Inexistência da Doença. Nesse livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte, que nós não somos seres isolados de outras pessoas. Nós somos todos um todo único da vida de Deus. O universo é uma unidade só, tá? Eu e outros somos um, eu e a humanidade somos um. Na camada do consciente, como você deve ter aprendido, que a nossa mente é semelhante, a mente global é semelhante a um iceberg, em que a camada do consciente é como se fosse a camada que está fora, né, fora da água, e corresponde apenas a 5% da mente global, e que os 95% do restante da mente global permanecem abaixo da água, assim como um iceberg, tá? E que nós não enxergamos. Então, no plano da consciência, nós estamos assim separados uns dos outros. Mas mais abaixo, na camada do subconsciente, estamos ligados ao subconsciente do vizinho, do vizinho, do vizinho e de todos os 7 bilhões de pessoas da humanidade. Então existe a camada chamada de consciência coletiva da humanidade, tá? E o que fala a consciência coletiva da humanidade? Que quando a mulher chegar aos 50, aos 60 anos, ela vai acabar com a menstruação e daí então vem a menopausa. Isso é o que a humanidade toda fala, que essa é o que está gravado na consciência coletiva da humanidade. Então, essa consciência coletiva banha também o meu subconsciente e leva o meu corpo a crer que, terminando a menstruação, eu vou ter a menopausa e vem o calorão, como todos falam, tá? Então,
é importante saber que não existe a menopausa, que você apenas está sendo influenciado pela consciência coletiva da humanidade. Por isso, no volume 1 da primeira publicação da Seicho no E, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte: quando pensamentos que não são bons começam a vir na sua mente, quanto mais você pensa, vai se avolumando a preocupação, o medo, o terror, pare a ter esse pensamento, pega esse exemplar e leva a primeira receita, né? Ou pega um livro da Seicho no E e começa a ler. E daí então, nesse momento, você estanca a vibração coletiva da humanidade e você então fica, diríamos assim, protegido dessa influência do que a humanidade toda pensa, e você passa a viver a própria vida de Deus. Eu, por exemplo, já passei dos 70 anos, mas não tenho menopausa, nunca tive. Falam que tem calorão, nunca tive esta sensação, porque tive o privilégio de ter sido criado dentro dos ensinamentos da Seicho no E, sempre participando dos eventos da Seicho no E, estudando as obras da Seicho no E, e tem uma profunda paixão e emoção ao ler e estudar os ensinamentos da Seicho no E. Por isso, fique tranquilo. Tudo que os nossos 5 sentidos, 5 órgãos dos sentidos reconhecem, não tem existência verdadeira. Por isso na Sutra está: os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. É mundo da projeção. Se desejais purificar o mundo da projeção, se nós queremos mudar o que está manifestado, deveis purificar a matriz da mente. É não reconhecer que existe a menopausa, que existe Alzheimer, que existe câncer. Não reconhecer. E no momento que você nega a existência do fenômeno, então manifesta-se a perfeição do mundo criado por Deus. Tá bem? Então, esses são os maravilhosos ensinamentos da Seicho no E. E assim nós terminamos esse momento de perguntas e respostas, e agora quero, juntamente com os senhores, passar para o momento de oração. É muito importante que reservemos durante o dia pelo menos meia hora pela manhã e à noite antes de deitar, que dediquemos para a oração. E hoje nós vamos ter a oportunidade de juntos praticarmos aqui a prática recitativa Reino de Deus de infinita provisão. Justamente porque hoje o tema que estudamos foi o caminho que nos leva à provisão infinita. Então, por favor, queiram todos assumir a posição de oração. Fique numa posição confortável. Se não consegue ficar assim, pode ficar assim, ou da forma como você desejar, ou apenas feche os olhos, tá? Fechando os olhos, você se desliga do mundo da matéria e você vai voltar para o mundo da primeira criação, o mundo perfeito, paradisíaco, criado por Deus. Vamos fazer uma reverência a Deus, que está presente em toda parte. E vamos então assumir a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho no E para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Ainda mantendo a posição de oração. Palavras de oração. Deus é meu Pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus.
Deus possui todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. No passado, desenhei a pobreza na mente, e porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, Deus, perdoai este filho pródigo. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor e fez de mim um rico filho de Deus. Já sou rico, já sou bem-sucedido. Deus é meu tesouro. Já sou rico, já sou rico. Deus é o todo de tudo. Deus é o todo de tudo. Tudo é meu. Sou possuidor de todas as coisas. Tudo tenho. Sou rico, sou bem provido. Nada existe que não seja meu. Nada existe que não seja meu. Sou possuidor de tudo. Assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas. Sou possuidor de todas as coisas. Deus é a minha riqueza. Sou possuidor de todas as coisas. Muito obrigado, muito obrigado. E agora, todos juntos, convido para que recitemos: Reino de Deus de infinita provisão. Repetimos essa frase várias e várias vezes. Reino de Deus de infinita provisão. 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 Reino de Deus de infinita provisão.
Reino de Deus de infinita provisão, 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 Reino de Deus de infinita provisão. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Término da recitação. Ainda permanecendo em posição de oração, acompanhe mentalmente o canto da vida, o canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. De pé, por favor, e vamos fazer uma reverência à grande vida do universo. Muito obrigada a todos vocês por ter permitido que eu pudesse adentrar o seu lar para juntos estudarmos esse maravilhoso ensinamento da Seichonoye. E hoje estudamos o caminho que nos leva à provisão infinita. Infinita bênção e provisão, saúde e felicidade a todos vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Muito obrigada. Agora, você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. É o livro de receitas Delícias de Dar Água na Boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas. Todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil, que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família. O resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico, ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas, sendo a maioria vegetariana. São cheesecakes, espaguetes, quiches, risotos, bolos, lasanhas, tofu, tortas, shimeji e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia. Cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária, cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores. Eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância da alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Enfim, trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida. Delícias de dar água na boca. Agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. Muito obrigada e bom apetite!